Olá, estrelas! Sejam bem-vindos a mais um Estrela Cast, um guia para a sua maturidade. Em tempos de carnaval, vale a pena nós conversarmos a respeito de uma tendência que acontece nesse tempo, que é algumas pessoas que afloram, né, um certo desejo de viver loucamente todas as experiências possíveis e até aquelas que não são possíveis. Sim. E vivem desse modo como se não tivesse o amanhã, né? o amanhã, como se não houvesse consequências, como se isso não deixasse marcas na sua biografia. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E então eu quero já acolher a minha bancada maravilhosa. Eu sou a Milena Rodrigues, aqui estamos com a Rafa Mello, o Vitor Ibsen e a Mariane Mendes. E será uma alegria compartilhar esse bate-papo maravilhoso com você. Desde já, fica com a gente, compartilha também com todo mundo, porque vai ser imperdível, não é não? Maravilhoso. Vamos lá. Estão preparados, porque, ó... Tema carnaval, né? Vai ser bom. Vamos embora. A gente até vai cair na folia, mas sabendo o que está fazendo. Opa! Já começou chamando. Já começou começando. Então, gente, essa é uma tendência, né, que aparece, ela não acontece só no período do carnaval, é importante a gente dizer isso, mas no carnaval parece que nós temos uma permissão maior para tomar decisões inconsequentes, impensadas, e aí, como se não houvesse consequências, como se não houvesse amanhã, isso não deixasse marcas. Não deixa marcas de verdade? O que é que vocês pensam sobre isso? Vamos lá, vamos começar. Vai, Vitor. Vamos lá. Você começou de uma forma muito interessante, assim, você falou muito bem. Parece que carnaval é um período onde as pessoas, digamos assim, se permitem, onde acabam as regras, né? Mas para começar, isso é uma ilusão, já começa uma ilusão daí. Só de pensar que por um período de festividade, só por pensar que não, nesse período tudo vale, a gente já cria uma neurose como se aquilo ali não fosse uma escrita na biografia. É como se, né, as pessoas pensam que, opa, o carnaval é um período que eu coloco outro livro na mesa e eu posso escrever o que eu quiser ali, rabiscar naquele livro ali e pronto. E depois, não vai ter consequência. É só rascunho. É só rascunho, é o rascunho da vida. E depois a gente volta para a vida normal e continua escrevendo a biografia e, obviamente, não é assim. Dependendo do que seja feito, claro que tudo absolutamente tudo é eterno na biografia. Nada se apaga. Então já começa aí a colocar um problema na sua cabeça. Aquela coisa muito feia que eu fiz nem no carnaval, em algum que ninguém viu, ali só aconteceu. Fica na biografia. Pronto, eu esqueci. Pronto, você esqueceu, mas está escrito na tua biografia. Tá? Mas também não é fator de ficar... Desespero. Não é condenação da biografia. Isso. Não é a condenação da biografia, não deve desesperar. Não dá para pegar uma borrachinha e apagar quando chegar a quarta-feira de cinzas. Exatamente, né? Exatamente. Que a gente vai comentar sobre a quarta-feira de cinzas, todo o simbolismo e o que somos. A festa da carne, né? Exato. O próprio nome do carnaval já traz isso. A carne é matéria. Uma permissividade maior para dar vazão aos desejos da matéria. Exato. Né, e os desejos mais bárbaros, né? Quando a gente vai ver, assim, as pessoas parecem que se transformam entre aspas, porque as pessoas não se transformam, elas são daquela maneira. Né? São daquela maneira e o que muitas vezes é mais triste que eu vejo é que muitas pessoas que estão um pouco mais perdidas, elas observam o carnaval como uma oportunidade de novas possibilidades na vida, inclusive, por exemplo, arrumar um casamento. Né? Tem muita gente que tem esse objetivo e eu não sei se é a estratégia mais adequada. Ou muitas vezes até terminar relacionamentos em véspera de carnaval. Isso é muito comum, né? Exatamente. Ou como se o carnaval trouxesse uma permissividade para as infidelidades, seja no namoro, no noivado ou no casamento, né? Como é uma brechinha vale ali. Tudo, né? Nesse momento ali. E as pessoas, elas começam assim digamos, elas pegam esse rascunho, elas escrevem, achando que é um rascunho, mas elas estão escrevendo propriamente no livro, na biografia delas, e claro, isso já é uma marca eterna. Só que tem coisas que meio que caem no teu esquecimento. É eterno, mas cai no teu esquecimento.
outras ficam. Né? Outras marcas feridas ficam de forma integral, sejam términos de relacionamento. Muitas vezes você pode até estar com uma pessoa adequada e por um vacilo você perde uma adequada, uma pessoa até boa. Mas também às vezes você pode, muitas vezes quem tem um relacionamento, quem tem um casamento ali, às vezes se permite fazer esse rascunho e traz traumas muito profundos, marcas muito profundas para o relacionamento conjugal, que pode não aparecer agora, mas vai aparecer em outro momento e trará certamente muito sofrimento. Né? Porque muitas vezes é uma traição na nossa biografia que não fica evidente para o outro ler, mas que não significa que porque ninguém lê que ela não existe. Que ela não existe. Um dia, esse livro será lido. Um dia, essa passagem será relembrada. Uma coisa me chamou a atenção, né? Que a Milena falou assim, a gente toma algumas decisões nessas épocas que futuramente é possível que você se arrependa. Eu fiquei pensando assim, não me parece que as pessoas tomam decisões, né? É que, na verdade, elas vão se eximindo de tomar decisões, elas vão deixando a vida me levar. É justamente uma época onde deixar a vida me levar é permitido, né? Então, você vai deixando, só que você vai vivendo de modo muito animalesco, porque quem não toma decisões, quem não se decide em algo, é só quem não consegue pensar. Não, né? Decidir já é uma decisão. Exatamente. Né? Então, assim, o bichinho lá, se você bota comida para ele, pro teu cachorro, você botou comida para 3 dias na vasilha. Ele vai comer em um dia o que seria para 3 dias. Porque ele não sabe dizer, isso aqui, essa quantidade é para mim comer hoje, essa outra é para mim amanhã e depois de amanhã. Ele vai comer tudo. E no carnaval, o que acontece? As pessoas agem dessa forma, né? Elas não decidem, elas simplesmente reagem. Elas vão reagindo ao mundo, aos estímulos, à bebida, à música, à dança. Euforia. A euforia, e daqui a pouco está todo mundo lá vivendo uma coisa que, fora daquele momento, se eu olho para trás, muitas vezes eu até me envergonho disso. Né? Se arrepende. Muitas vezes eu me arrependo. E antes de começar, eu estava pensando, né, o quanto que essa cultura do carpe diem, né, do aproveite a vida, aproveite o momento, entrou na nossa vida de forma, assim, cortante, né? Eu cresci ouvindo essa frase, eu repeti muito essa frase. E o quanto que eu achei que eu tinha que mesmo aproveitar aquele momento. Mas a vida não é um momento. A vida não são esses 4 dias que eu vou rabiscar ali e depois eu vou apagar porque era só um rascunho. Não. E não apaga. Não é momento. Aquilo ali, aquilo que se revela nesses momentos de euforia, nesses momentos onde eu só reajo, diz muito sobre quem é você. Sobre o que está no mais íntimo do teu coração. Né? Sobre o que você tem amado. Exatamente. Assim, é muito mais uma revelação de quem eu sou, de como eu vivo, do que, de fato, um extravasar. Né? Um extravasar. Onde é que está a tua esperança? Ela é demonstrada, não é esperança propriamente, porque não tem como você chamar isso de esperança, mas onde é que estão os teus meios de salvar-se? E aqui eu não estou falando de salvar-se no sentido religioso, mas estou falando assim, de qual maneira eu posso salvar a minha biografia, salvar a minha história? Pronto, essas pessoas estão respondendo dessa maneira no carnaval. O salvar-se aqui, para essas pessoas, equipara-se a gozar. Né? Claro, no fundo, o que move o homem, no fundo, é sempre o desejo da felicidade. Só que você pode conceituar a felicidade de um modo e buscá-la de um modo. Ou você pode conceituar a felicidade como gozo, como prazer. E aí essa tua forma, o carnaval aparece como esse desejo bárbaro, né? Bárbaro não no sentido, né? Bárbaro porque não é civilizado no sentido, né? E que muitas vezes virtuoso. Quando passa esse período do carnaval, o que é que sobra? E aí, vazio, sim, tristeza, né? E assim, valeu a pena tudo que você fez, que não era para ter feito, né? E bate aquela consciência moral, né? Aquele chamado que, eita, não era para eu ter feito. Só que já fez. E se já fez, como o Vitor bem disse, não apaga. Então, assim, esse podcast é mais um chamado, né?
agora antes do carnaval, né, para você bem ter cuidado do que você vai fazer no carnaval. Né? E mais assim, tem gente que pode chegar assim, não, gostei de tudo, normal, e vai ter mesmo, assim, vai ter todas essas possibilidades. Só que assim, geralmente quem gosta, curte, pode ficar com aquele saudade, no fundo gera um vazio, mas fica com aquela saudade do que foi vivido. E passa o resto do ano, muitas vezes, procurando uma nova festa que se equipara ou relembre esse momento do carnaval. Na expectativa do carnaval do Exato. ano que vem. Do ano que vem. O que acontece? Então, você começa a viver fora do ordinário. A vida mesmo acontece no ordinário. 360 e poucos dias fora daquilo ali. Perfeito. Ou seja, é uma vida em fuga. Você vive, passa a tua biografia querendo viver uma história que não é bem a tua. Né? E você fica fugindo do que é ordinário. Uma história muito mesquinha para ser tua, na e verdade. É justamente por isso medíocre, que existe todo esse extravasar, né, no carnaval, porque a pessoa diz assim, não, eu já passo 360 dias ali trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo. Esses 4, 5 dias é para eu me divertir, é para eu fazer o que dá na telha, é para eu cair na gandaia. Opa, né? Opa, pera lá. Será que é isso mesmo? Como é que a gente tem vivido o ordinário da nossa vida para sentir essa necessidade de extravasar num extraordinário inconsequente? E eu acho que tem um ponto interessante que nós não estamos partindo aqui de uma perspectiva puritana das coisas. Não, muito de pelo jeito contrário, nenhum. é um convite, na verdade, à tomada de consciência. Do porquê eu faço o que eu faço, porque eu escolho viver dessa maneira, porque eu me posiciono desse modo. Porque talvez a pessoa escute tudo e ela diga, tá, mas eu quero continuar escolhendo exatamente a mesma coisa. Mas tem uma diferença muito grande entre tomar uma decisão com a consciência da consequência que aquilo gera e estar não decidindo, mas não decidir já é fazer uma escolha. Sim. Né? Não querer pensar sobre algo e simplesmente escolher no piloto automático já é uma escolha que não me exime de viver as consequências dessa escolha. Então, é da gente sair desse embotamento da consciência, da inteligência e entrar num processo de tomada de consciência que me leva a tomar uma decisão com clareza. Profunda, pessoal. Pessoal, assim, eu quero fazer isso. Eu vi todas as consequências que isso traz para minha biografia e eu escolho isso. Beleza. Que você não tem responda em primeira pessoa. Exato. E não simplesmente porque todo mundo faz, porque todo mundo vai. Porque, e eu vou junto. E eu vou junto como um bloquinho em que eu sou mais um no meio da multidão, né? Seguindo ali o ritmo que eu não sei nem o que é que está se falando. E tem um ponto que eu acho que é interessante sobre a massificação, sobre esse piloto automático, que vale muito a pena da gente falar aqui, que é a objetificação das pessoas. Então, o outro passa a ser um objeto do meu prazer. Eu não me importo de ficar com 1, com 2 ou com 15, porque eu quero ter prazer. E se eu preciso usar o outro para isso, tá, beleza. Vou fazer. Eu não me importo de transar com 1, ou com 2, ou com 5, com 10, desde que eu tenha prazer. Então, essa objetificação do outro e de mim mesma. A gente perde a pessoalidade na nossa resposta e na nossa relação. Então, essa perda da pessoalidade é um outro elemento interessante da gente pensar aqui. Exatamente. É a questão do viver de modo automático e a questão de não responder às situações, não ter uma pessoalidade e dizer assim, sou eu que estou escolhendo esta vida aqui, por mais miserável que ela seja. Né? Mas de simplesmente você estar o tempo todo reagindo a estímulos. É aquele cachorro lá que o cara passa na moto com uma sacola de carne e ele sai correndo atrás e vem mais 5 cachorros correndo atrás sem saber por que estão correndo. Né? O primeiro sabe. O primeiro sabe que está correndo atrás da carne. Todos os outros estão correndo porque viram um cachorro o outro correndo. Quantas vezes esse comportamento é o comportamento da nossa vida? Eu nem sei por que eu estou fazendo aquilo. Eu simplesmente estou fazendo porque eu vi Vitor fazendo. E Vitor viu Mário fazendo. E Mário viu Milena fazendo. Daqui a pouco ninguém sabe. Né? De fato, o que eu estou buscando? O que eu estou vivendo?
O que você está buscando na tua vida? Então, assim, não é simplesmente sobre carnaval, mas é sobre a vida, né? É sobre quem é você. Sobre quem é você Quem no é bloquinho. Você. Exato. No bloquinho da vida. Primeira pessoa No mesmo. bloquinho da vida, quem é você? Esse pode ser o tema desse podcast. O bloquinho da vida. Quem é você no bloquinho da vida? Quem é você no bloquinho da vida? Né? Você é aquela pessoa que está no bloquinho perdida porque tá todo mundo lá, ou você é aquela pessoa que escolheu estar ali sabendo as consequências daquilo? E as consequências não é no sentido mais curto, Isso. é a consequência da vida ao longo prazo. Quando a Milena começou, e realmente é uma reflexão muito profunda, e eu gostaria que quem estivesse assistindo observasse sobre essa ótica, né? Quando a Milena e a Rafa tá falando assim, é um eu que escolhe, é um eu agindo, e que muitas pessoas, as pessoas vão na massa, ela não está dizendo necessariamente assim que eu não sei porque eu estou nessa casa de praia só acontecer. Não é esse nível assim. Mas às vezes até é, às mas vezes não é até só é. esse. É isso mesmo. Às vezes até é, mas assim, a grande maioria das pessoas é como você vai respondendo, tem uma oportunidade de prazer, carnaval, vamos. Quem é você? Eu sei que parece uma pergunta muito piegas, né? Uma pergunta muito abstrata, né? Mas eu digo com propriedade, a grande maioria das pessoas, quando elas agem, elas não agem com o seu eu, a partir de um eu. Você não age a partir do que é pessoal. E a gente estava conversando aqui antes, né? Surgiu até o tema, é impossível, todo episódio do Estrela Cast tem mitologia no meio. Tem mitologia no meio. E a gente estava conversando. A gente estava conversando sobre esses aspectos da mitologia grega, e a gente estava falando da banalidade dionisíaca, que é o símbolo do carnaval, né? Dionísio é uma figura mitológica, né? Tanto os gregos quanto os romanos também têm essa figura de Dionísio. No caso dos romanos, se eu não me engano, é Baco, né? Deus do vinho, né? Deus do vinho, né? E Dionísio, esse deus que representa a banalidade. Já Apolo é o inverso de Dionísio, é o deus da inteligência suprema, da inteligência que cura, né? Da sabedoria, da verdade que cura. Então, tem dois sentimentos, um do carnaval e um oposto ao carnaval, que são meio que os sentimentos de cada símbolo desse. Né? Eu digo sempre aos meus pacientes, eles sempre perguntam, para quem não conhece, sou nutricionista, né? Eles sempre perguntam, Vitor, como é que eu ajo nesse carnaval para comer certo? A primeira coisa que eu digo para eles, combata a euforia. Porque euforia é o sentimento dionisíaco que aparece. Porque a euforia tira você do seu eixo. Pô, preste atenção. Eu tô aqui, a gente tá num barzinho, bebendo e tal, tomei duas, uns vinhozinhos, né? Aí o álcool começou a bater, né? Tava vendo flashbacks aqui. Começou a despertar os flashbacks. Aí começou... Claro, esses flashbacks. Aí depois que a palavra fica molhada, aí já começa o negócio a ficar... Mas já perdi um pouco o filtro, né? Perdi um pouco os primeiros filtros, né? Né, Mari? Os primeiros filtros... Os filtros já vão-se embora ali. Todo mundo se entregando. Aí, a partir disso, assim, você já fica um pouco mais eufórico, já começa a falar uma palavra meio errada, um negócio que normalmente você já não faz, e você começa a agir conforme você vai perdendo a sua personalidade ali na ação, né? E volto a dizer, eu tomo meu vinhozinho, não tem problema nenhum. É só os sentimentos, né? Pra gente descrever o que acontece. Então, quando você bebe, você começa a entrar nessa euforia, vai perdendo aqueles filtros, você vai entrando nessa banalidade. E não à toa, Dionísio é o deus do vinho. O vinho é esse símbolo. A ebriedade vem esse símbolo da banalidade. Claro, o símbolo é verso e reverso. Pode ser uma ebriedade do espírito, mas também essa ebriedade, enfim, de euforia. E a gente tem um sentimento que contrapõe, que é a vida interior. Aquele que tem posse de suas ações. A vida interior, ela é contrária à euforia, porque enquanto na euforia você está para fora, expandindo sem eixo,
na vida interior você está concentrado num eixo fixo. Então, por exemplo, existem os retiros de carnaval, né? Que várias comunidades, igrejas fazem. No retiro, você pode prestar atenção, é um movimento contrário. Enquanto no carnaval é euforia, no retiro já está dizendo, é concentração, é um retiro. É um silenciar. É um silenciar. Né? Aqui você começa a adentrar dentro de um eu. Esse aqui é o símbolo de Apolo. Né? Aqui você vai entrando para dentro de uma verdade muito profunda e essa verdade traz à tona a cura de neuroses, enfim. E é onde você age como primeira pessoa. E aí você realmente. age como primeira pessoa. Porque no carnaval, muitas vezes e não. acho que é interessante até trazer assim, uma certa leveza até. Não tem problema de você se divertir, de você se encontrar com os amigos, de você beber a tua cervejinha, de fazer o churrasco, de ir à praia. Não tem nenhum problema nisso. O grande problema é você usar isso como uma fuga. Usar isso como uma desculpa para o que você quer fazer, para agir no piloto automático. Não tem nenhum problema, né? Estar com as pessoas, não tem um problema ir pro bloquinho, mas por que eu estou fazendo isso? Eu acho que é a consciência, né? E tem um outro ponto que o Vitor tocou, né? Os retiros, etc. Que aí seria uma outra possibilidade de ação nesse tempo do carnaval, que é a pessoa que se acha muito... que tem muita posse de si mesma só porque está num retiro, só porque não vai para o mundão como os outros. E aí ela Esse é um soberbo safado. E aí assim, não, porque eu não vou pro carnaval, não sei o quê. O povo que vai, as pessoas... E aí começa a partir de uma condenação do outro, de um julgamento, de um apontamento... Achando... Totalmente diabólico. Achando que está arrasando, mas, na verdade, é tão impessoal quanto quem está lá perdido no bloquinho. Porque não sabe qual é o sentido real, né? Não tem uma profundidade, não está nesse eixo que o Vitor falava. Então, a gente precisa sempre... a cada episódio novo do Estrela Cast, acho que vai ficando mais evidente que o nosso convite é sempre sair da superficialidade, da aparência, né? Aparentemente, aquele que está num determinado lugar, apressadamente, parece que está muito mais consciente, mas não necessariamente. Às vezes está mais perdido do que quem está no bloquinho. Às vezes é uma fuga, né? Porque, às vezes, o carnaval, né, como o Vitor falou, é esse... tirar você do seu eu. Você não age mais sozinha. Eu ajo numa impessoalidade, mas está todo mundo agindo daquela forma. É legião. Exatamente. E acaba como uma desculpa, né? Eu fiz isso porque era carnaval. Exatamente. E você começa a dar desculpa. Porque todo mundo estava... Só que, em alguns lugares, em alguns retiros, esse movimento de também tirar você do seu eu pode acontecer. Exato. Né? Dependendo da euforia com que se está ali naquele retiro, na forma como vocês estão vivendo aquilo, também vai me tirar e vai me colocar num processo de massificação ali, né? Onde está todo mundo meio neurótico. Todos nós, ninguém, como já diria Heidegger. Todos nós, ninguém. Perfeito. Muito bem. Legião se torna isso. São processos de massa. E assim... isso é muito interessante, que todo realmente... Não tem como separar processos de massa e processo de despessoalização. Né? Todo o carnaval é um processo de massa, então pode ter absoluta certeza. Naquele meio de um monte de gente não tem ninguém. Não tem ninguém. Claro que, né, ontologicamente, obviamente há, mas no sentido assim, você olha assim, você não enxerga alguém ali. Conscientemente. Né? E pode acontecer também em retiros e etc., quando você também, que é muito comum, inclusive, processo, às vezes, consciente ou inconsciente de auto-hipnoses ali. Era exatamente isso que eu estava me referindo. Exato. E aí você entra numa massa, torna-se legião e não tem ninguém ali. E nisso tudo, perde-se, digamos assim, uma boa oportunidade e perde-se até parte da tua biografia, porque aquilo ali não acaba no carnaval. Aquele processo de massificação, não é que você é massificado no carnaval e depois volta a ser a pessoa. Se você entrou nesse processo, você já era de alguma forma ou de outra massa e vai sair massa da mesma maneira.
né? E depois, né? Quando Quando o carnaval passar. quando a doença chegar. A doença O que é que tem a ver carnaval com doenças, ou morte, né? E etc. Mas tem a ver porque vai chegar esse momento. Uhum. E quando você chega perante essa possibilidade de finitude da vida, massificado, não tem um eu, é um processo muito doloroso e você não consegue aceitar essa realidade, né? Eu acho que o Ítalo, ele sempre ele traz, ele cita muito esse estudo de uma enfermeira australiana, né? Que ela fazia pergunta para as pessoas que estavam no leito de morte e descartava a metodologia era para as pessoas que estavam prestes a morrer. E elas descartavam aquelas pessoas que sobreviviam, ela descartava as respostas para ficar realmente com as respostas das pessoas que vieram a falecer. De que é que se arrepende na vida? Né? De não ter vivido uma vida que não era minha. Exatamente. De não ter sido eu. De não ter sido eu. Isso. Porque na hora da morte é só eu comigo mesmo e eu com Deus. E eu com Deus. Né? E aí quando chega este de momento contas. fatídico e eu percebo que não teve um eu, Não teve. porque Quem foi sou eu? sempre massa, foi sempre massificado, foi sempre uma legião. E né? não Foi tem sempre como voltar atrás e corrigir. Não Eu passar a tem. borracha. Não tem como fazer. Então, vejam, a gente aproveitou o tema carnaval para falar disso, mas isso é algo que vai muito além. Né? Uhum. Porque leva-se uma vida inteira sem ser eu. Sem responder em primeira pessoa. Na hora que eu me deparo com a morte, com a doença, com a dor, com a limitação, Com a vem tragédia. o desespero. Com a tragédia, vem o desespero. Porque convoca a responsabilidade, né, Rafa? Se a gente vê a responsabilidade, é uma resposta à sua habilidade. É uma resposta ao que você viveu na sua vida, ao que você fez ao longo da sua vida. E como você não teve responsabilidade Não teve em momentos vida. na Não teve vida, vida. não teve Não teve vida. vida. E a gente está tratando aqui de consequências muito biográficas, né? Muito sérias, consequências muito, muito profundas. Mas a gente pode trazer aqui inúmeras outras consequências um pouco mais práticas, mais palpáveis, Sim. que estão presentes nessa época também. Porque talvez a pessoa pense, mas eu não sei quando eu vou morrer, essa é uma certeza que eu tenho, então dane-se. Uhum. Né? Então, assim, meio que quando a gente está com a inteligência e com os afetos muito embotados, parece que a gente fica até insensível para meditar sobre essas questões mais profundas. Isso. Mas então vamos trazer para o raso. Vamos meditar sobre essas consequências mais imediatas, digamos assim. Quantas famílias não comprometem o orçamento do início do ano inteiro para poder viver ali uma farra, né? Ali na irresponsabilidade, muitas vezes financeira, de estar em lugares que não podia, de estar em programações que não cabiam no orçamento. Então, existe todo um comprometimento da renda familiar. Quantos casos de violência, né? Pessoas que estão embriagadas, acidentes de trânsito. Violência sexual, Violência inclusive, né? sexual. Também, uma gravidez Claro, indesejada. Obviamente que a vítima não é culpada. Sim. Obviamente. Sim. Mas Mas às vezes, existe um aumento do número há de uma casos. exposição. Há uma exposição, uma vulnerabilidade maior, seja por Vulnerabilidade, uma isso. embriaguez ou por determinadas outras questões, que esse não é o tema. Pra gente Ou seja, discutir. existe uma consequência. Existem. Não, mas assim. Existe muita coisa prática no dia. Gravidez, doenças sexualmente Isso. transmissíveis que aumentam nesse período. Então, quantas consequências práticas, palpáveis acontecem na nossa vida nesse momento, né? É óbvio que a gente, quando trata da questão existencial, de quem sou eu, que vida eu estou levando, isso aqui é o centro, isso aqui é o mais importante. Mas para quem não está conseguindo acessar esse mais importante, vamos olhar para a periferia, então, né? Perfeito. Que às vezes olhando para a periferia, tomando consciência, a gente consegue também olhar para o profundo. E essa questão da responsabilidade também, que a gente está falando do carnaval, né? Que como faz parte da biografia, que se estende também à vida. Às vezes, quando passa o carnaval, mas tem gente, pode prestar atenção, que tem gente que vive de fim de semana, esperando o fim de semana.
Se a gente for ver, são 7 dias. Os 5 dias nos convocando a responsabilidade, 2 dias de lazer, de descanso com a responsabilidade. Mas vive-se querendo... O fim de semana é um mini carnaval, Isso. Aí a gente pega justamente puxando para a biografia. Exato. É uma fuga do ordinário, né? A biografia mesmo, ela é escrita no ordinário. É o que eu faço ali de segunda... Na verdade, de segunda a domingo, né? Isso. Mas, digamos assim, naquilo que é mais comum da vida, naquilo que é mais ordinário, ali é, digamos, onde está boa parte da substância da vida, né? E muitas vezes, justamente pelas pessoas não observarem isso e não buscarem nessa ordinariedade a escrita da sua vida, né? E observar que ali, no ordinário, no cotidiano, há uma riqueza infindável de graças possíveis, uma riqueza infindável de possibilidades que podem se abrir. Você fica numa miopia, numa cegueira e no embotamento, como diz Milena. Você fica observando aquele final de semana para fugir daquilo mesmo. E não que o fim de semana não seja bom, porque a gente, né, é bom o fim de semana. Eu sou velho, eu chego domingo, eu quero só dormir. Faz parte o fim de semana. É bom, é tão bom quando a gente se encontra no fim de semana, lá na casa de Milena, né, Milena? Ao vivaço aqui. Vamos marcar. Um convite assim, então, ao vivo. É um chamado. Então, assim, não que não seja bom, mas se eu vivo buscando o fim de semana, algo errado. Eu acho que é o Chesterton que fala é no ordinário que o extraordinário da vida se manifesta, isso, né? Exatamente. Então, essa vida extraordinária que está no ordinário do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e que passa despercebido quando a gente está fugindo, porque a gente não consegue perceber a realidade de que a minha vida ordinária é extraordinária. É extraordinário. Eu não vou lembrar a frase, mas tem uma fala da logoterapia. Como é o nome dele? O Viktor Frankl. Que ele fala que a felicidade é um extravasar, né? A felicidade é uma consequência, essa é a palavra que ele usa. A felicidade é uma consequência, né? Então, as pessoas querem viver felizes o tempo todo sem cavar isso, sem procurar isso, sem plantar essa felicidade. Então, se a felicidade é uma consequência, eu preciso viver no meu ordinário de maneira consequência de quê? Isso. Uma consequência de viver um ordinário de maneira muito responsável, foi a palavra que você falou. E aí, quando eu cumpro as minhas funções, as minhas responsabilidades, o meu papel de maneira satisfatória, aquilo gera em mim, como consequência, uma felicidade. Perfeito. O que as pessoas querem hoje em dia? A felicidade sem ter plantado nada antes, né? Não entende que é uma consequência do extravasar de uma vida bem vivida. E aí, o que é que eu faço? Não, eu quero experimentar a felicidade de qualquer jeito, então vamos encher a cara, então vamos atrás de bloquinho, então vamos beijar muito na boca. Isso não é felicidade. Por isso que depois gera o vazio. Por quê? Porque aquilo ali não foi consequência de algo que foi plantado. Perfeito. Né? Simplesmente foi algo que eu paguei, né, para ter. Mas não foi uma consequência. E a felicidade para vícios, né, de um modo geral, se a gente parar para pensar nesse aprisionamento da busca pelo prazer sem a consequência, é vício. O nome disso é vício, né? Perfeito. Eu quero uma recompensa por uma coisa desproporcional à minha ação. Isso. E aí eu fico viciada só no prazer que aquilo vai me dar e não... Inclusive, você parar para prestar atenção, é o pensamento de alguém espertinho, de alguém corrupto, né? Eu quero uma coisa cara, da qual todos os homens buscam incessantemente, que é a felicidade, e eu quero alcançar isso meio que com um jeitinho, pagando, usando alguma coisa ali. O né? jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. A felicidade, já digamos, pelo menos, como é que alcança ela, já foi descrita há muitos anos, né? Com o suor do rosto. Né? E suor do rosto lê-se suor, lê-se lágrimas. Né? Com lágrimas, com dores, com esforço, que ali você vai
digamos, plantando, que você vai cultivando a felicidade para realmente isso. E quanto mais maior for esse, não é maior, mas quanto mais eu suar, quanto mais eu me derramar em lágrimas, e lágrimas não é de um choro de tristeza necessariamente, mas lágrimas de luta, de compromisso, de labor, de luta. Quanto mais eu fizer isso, realmente, os frutos da felicidade serão todos maiores. Mas a gente sempre quer uma forma corrupta, né, de alcançar alguma coisa boa. Sempre quer burlar, né? Quer burlar o esforço. Assim, não é na alegria dionisíaca, né? Na alegria do prazer que eu vou encontrar a felicidade, que eu vou encontrar essa plenitude da qual todo homem busca. Eu vou encontrar isso justamente na luta. Na luta. Né? A luta do dia a dia é que vai me fazer ser feliz. Se eu fujo dessa luta, se eu burlo essa luta, eu nunca vou ser feliz. Só um parênteses para te reforçar. O máximo que eu vou conseguir fazer é experimentar um prazer. Só um parênteses, só para tu continuar. Sim. Teresa Dávila, ela fala assim, peleja é luta, né? Luta varonilmente. Porque não estamos aqui para outra coisa senão para lutar. Perfeito. Que delícia. É exatamente a isso, fuga do né? nosso... e nesse sentido, Rafa, quando você falava muito sobre encontrar o nosso propósito, né? Que o nosso propósito de vida está nas nossas circunstâncias. Totalmente. No cumprimento do nosso... do nosso pequeno dever cotidiano. São José Maria Escrivá já fala, né? Compre o ser teu dever. útil, Ser né? útil, deixa rastro. Deixa rastro. Então, o prazer que eu desfruto no final de semana ou numa festa de lazer que eu aproveito o carnaval, não é simplesmente uma fuga porque eu preciso daquilo para extravasar. É muito mais uma celebração de uma vida que tem sentido, que tem propósito. Perfeito. Né? É uma celebração disso. Então, eu encontro com os meus amigos no final de semana para, enfim, né, para me confraternizar como uma celebração do cumprimento do meu dever, de uma vida que é ordenada. Perfeito, porque aí e não como uma fuga em que eu... Que tem sentido e não que não tem sentido. Porque aí você traz justamente aquele contraponto que a gente estava dizendo aqui no começo, de que não tem problema nenhum em você ir para um bloquinho de carnaval. Não tem problema nenhum você fazer um churrasco com os amigos, tomar uma cerveja, me chame. Né? Tem problema se não chamar. Aí tem problema. Com a gente fica muito melhor. O problema é você... Um bate-papo divertido como esse, na sua casa. Exatamente, olha aí. É uma proposta, é sério, pode chamar. Um podcast na sua casa. Um EstrelaCast. Muito mais, né? Muito mais que um podcast. Um guia para sua maturidade. Então, assim... Não tem problema algum em você ir lá para um bloquinho de carnaval, desde que na sua vida você tenha cumprido o seu dever. No seu cotidiano. Porque você vai para aquilo tranquila, sabendo que você fez o que tinha que ser feito. Mas, se eu estou o tempo todo vivendo de final de semana, de micareta em micareta, de carnaval em carnaval, isso é sinal de que a minha vida cotidiana está uma porcaria. Uma eterna insatisfação com a minha vida cotidiana. Exato. Né? E eu preciso disso para me aliviar. Né? Me aliviar. Mas eu fugi o tempo todo. E isso é triste, né? E uma pessoa assim não pode ser ordenada, gente. Não tem condições de ser. Eu preciso ir para a euforia. Eu preciso me dispersar para aliviar o sofrimento, entre aspas, que é a minha vida. É triste e a sua vida tá uma merda. Que vida triste. E sua vida é sofrida, não porque de fato ela é, mas é porque você a enxerga assim. Na verdade, é porque você não cumpre o dever. Não faz de forma excelente, de forma boa, de forma dedicada. Né? Só o que você vê... Poxa, de verdade, assim, é só olhar... Eu vou baixar um pouco a conversa, assim, que vocês são muito profundos, assim, muito inteligentes. Quem fala? Meu Deus. Olha aí, vale milhões. A gente pagou eu vou dar exemplo bem fútil. No final, a gente passa o Pix. Eu vou dar exemplo bem fútil. Assim, você vai para o comércio. Qual, assim, ou não é difícil de você achar uma pessoa que faz um trabalho direitinho, dedicada, e ela faz mais do que ela promete, ou mais do que a função dela.
né? Não, vou fazer isso aqui. Não, isso aqui não é a minha função, mas eu vou fazer porque fica um negócio melhor acabado, né? Quantas pessoas você vê isso, né? Quase não vê. Pouquíssimas. Pronto. Então, esse é um dos motivos de eu não sair tanto. Exato. Porque, pô, você vai sair, você vai pagar por uma coisa mal feita. Mas é verdade, o serviço... Me convide para sua casa. A gente fala para tem muito serviço mal feito. Inclusive, na programação do carnaval, né? Fica aí a dica. Então, a gente tá falando de ganhar, mas a gente tá se oferecendo aqui, né? Mas, pra assim, você viver um carnaval ordenado, chame a galera. Aí vale. Mas é muito difícil achar esse tipo de serviço. Exato. É muito difícil você achar um serviço bom, um serviço dedicado, que você tá lá pagando e a pessoa realmente assim, aparece com um sorriso no rosto e faz o bem feito, o que ela é para fazer, e até faz um pouco a mais. É muito difícil. Ou seja, é essa pessoa que está dizendo que a vida dela é uma merda. Claro, você não faz nada direito. Você não faz as coisas direito, meu filho. Não cumpre prazo. Você não é boa no que você faz. Essa é a verdade. Você não é boa no que você faz. Como é que você é feliz? Você leva a vida arrastada, você leva a vida de qualquer jeito. Você trabalha mal, você trabalha mal feito. É óbvio que você vai querer ir pro carnaval. Mal e porcamente. Essa é a verdade. E aí como é que você não vai querer esquecer da sua vida no carnaval? É óbvio que você vai. É óbvio, você não tem uma vida com sentido, você não cumpre o teu dever diariamente, você não está presente no teu dever ali com todas as suas... O que é estar presente? É estar com todas as suas potências direcionadas para aquele momento, para aquele dever. Eu estou presente diante do Santíssimo, então estou com todas as minhas potências diante do Santíssimo. Eu estou com meus ouvidos atentos, eu estou com meu olhar atento, eu estou com minha inteligência atenta e estou com minha vontade disponível. Né? O que é que está presente no meu trabalho? Olha, eu estou raciocinando aqui, eu estou com meu coração aqui na mesa, eu estou com todos os meus sentidos atentos ao que... Isso é presença. Ninguém tem isso. Por isso que a presença salva. Né? Porque se a gente for ver, é se convocar mesmo de a gente estar presente com todas as possibilidades, como você disse, de a gente estar realmente na unidade. Né? E em todos os momentos. Não é porque eu estou no carnaval que... Não, aí tem a desculpa. Não. Esteja presente. Mais, sabe como é uma forma muito boa de estar presente? Principalmente aqui nesse podcast? É só patrocinar aqui o podcast. Boa! A gente quer que sua marca esteja presente nessa tela aqui. Para poder... se você gosta desse projeto... Merchan de milhões. Se você gosta desse projeto, você está gostando de ouvir essa conversa, isso é importante e com certeza... Compartilhe para as outras pessoas, porque tenho certeza que isso pode despertar muita gente, né? E desperta também para a tua marca. Se ela tiver exposta aqui, fala com a gente, manda um direct no e-mail ou lá no Instagram. Esteja presente. Esteja presente aqui no nosso meio, através dessa marca. Para finalizar o nosso podcast, né, Rafa? Só uma coisa, até sobre o nosso trabalho, né, Vitor? Todos nós aqui da bancada, Milena, Mari... Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não vou para psicólogo não, eu vou pagar para conversar com a pessoa. Eu sempre digo assim, filha, é que você não paga para conversar comigo, você paga para me ter presente na sua vida. É isso. Né? Presente, assim, em todas as potências, eu estou ali te ouvindo, te vendo, presente com você, olhando para a tua história. Então, não é uma conversa qualquer que você está falando comigo e eu tô... tá, sim. Né? Mexe no celular, olho para você. Fala qualquer coisa. Fala com outra pessoa. Numa sessão de terapia ou numa verdadeira amizade, num lugar onde nós sabemos a importância da presença, né? Nós estamos inteiramente ali. Então, numa boa sessão de terapia, o terapeuta ele está presente com você. Você não paga para conversar. Você paga para ter uma pessoa 100% ali naquele momento dedicada a você. Você é visto por uma pessoa enquanto as outras não te veem. Exatamente. Ela te acha. O terapeuta te acha. Exatamente. Então, assim, não é uma coisa boba, não é uma coisa qualquer. Porque hoje em dia... Existe essa carência do olhar, ninguém me vê mesmo, né? No meio de uma multidão, quem vai me ver?
E o terapeuta é esse que diz, né? Eu te vejo. Eu te Eu te vejo. Olhe com amor. Inclusive aquilo que às vezes nem você tá vendo, né, gente? Vai. Perfeito. O exercício do terapeuta é amar e acreditar nas possibilidades que o outro tem de ser, né? E não somente naquilo que ele é. Perfeito. E é exatamente porque a gente acredita que a nossa audiência pode ser, né, melhor, pode ser mais íntegra, mais una, mais consciente, responsável, que a gente está aqui. Presente, conversando, dando de nós, né? Na responsabilidade, porque tivemos um dia responsável, cumprindo o nosso dever, e estamos aqui cumprindo mais um dever. E o dever de quem está nos assistindo é compartilhar. E comente, né? Também, assim, o que é que você acha desse podcast, de que modo ele te marcou, o que é que te chamou a atenção. E também nos dê sugestões nos comentários de o que é que você gostaria de nos ouvir conversando, né? Outros temas que seriam importantes de serem trazidos para esta bancada. Isso. Perfeito. E aí, às vezes, a gente não entende, a gente olha para algumas pessoas e não entende por que aquela pessoa é feliz, né? Por que tal pessoa me parece tão feliz e eu não sou? Às vezes a minha vida é até melhor do que a dela, aparentemente, né? Mas o que aquela pessoa tem plantado no dia a dia dela, em que ela tem estado presente, que você tem negligenciado, né? A felicidade, volto a dizer, é uma consequência. Ninguém vai ser feliz se não cultivar uma vida de presença. Uma vida onde eu estou atenta. Uma vida onde eu estou ali... agindo. Fazendo o que tem que ser feito. É essa a nossa missão, né? Milena falou disso, de um curso que eu dei, que é Descubra o Seu Propósito, e o nosso propósito ele está justamente na nossa vida, no nosso cotidiano. Está nos chamando o tempo inteiro, mas nós estamos sempre o quê? Desatentos. Não estamos presentes. E aí, nunca sabemos qual é o nosso propósito. Né? E para terminar, Vitor, hoje é Vitor que vai ler, né, menina? Eu trouxe uma leitura que eu acho muito profunda esse livro, principalmente para quem é terapeuta, eu recomendo muito. Porque o terapeuta, a gente está falando do carnaval, né? Mas no fundo a ideia é falar sobre quem é você, né? E o que você será diante da morte. Não à toa, depois de carnaval vem a quarta-feira de cinzas, que é sempre uma lembrança. E todo terapeuta ele não pode deixar de ler esse livro, que é Preparação para uma Morte, de Afonso de Ligório. E ele diz assim: eu quero que vocês meditem profundamente todas essas palavras, porque isso direciona muito bem para o sentido. Considera que és pó e que em pó te hás de converter. Virá o dia em que será preciso morrer e apodrecer no fosso, onde ficará coberto de vermes. Imagina que estás na presença de uma pessoa que acaba de expirar. Contempla aquele cadáver, estendido ainda em seu leito mortuário, a cabeça inclinada sobre o peito, o cabelo em desalinho e banhado ainda em suores de morte, e os olhos encovados, as partes descarnadas, o rosto acinzentado, os lábios e a língua cor de chumbo, hirto e pesado o corpo. É ainda mais horrível o aspecto daquele cadáver quando começa a corromper-se. Nem um dia se passou após o falecimento daquele jovem e já se percebe o mau cheiro. Vês o estado a que chegou aquele soberbo, aquele dissoluto. Então, ele vai preparando todo esse... Olhe que cena horrível, né? Olhe como mal acaba de morrer e já está num estado muito deplorável, né? E aquele cadáver ali, muitas vezes era uma pessoa orgulhosa, cheia de si, né? Não sei quando eu vou morrer, não sei quando, então eu vou aproveitar. Vês o estado a que chegou aquele soberbo, aquele dissoluto, ainda há pouco via-se acolhido e cortejado pela sociedade. Era famosinho. Agora tornou-se o horror e o espanto de quem o contempla. Os parentes apressam-se a afastá-lo de casa e pagam aos coveiros para que o encerrem
em um esquife e lhes deem sepultura. Há bem poucos instantes ainda se apregoava a fama, o talento, a finura, a polidez e a graça desse homem. Mas apenas está morto, e nem sua lembrança se conserva. A princípio, os parentes se afligem por alguns dias, mas se consolam depressa com a parte da herança que lhes couber. E talvez parece até que a tua morte os regozijam, porque divide a herança. Naquela mesma casa, onde exalaste o último suspiro, e onde Jesus Cristo te julgou, passarão a celebrar-se como dantes, banquetes, bailes, festas e jogos. E a tua alma, onde estará então? Tá vendo? Chega, saiu do lugar, Brasil do céu. Que maravilha. Que meditação. Que livro é esse, Santo Afonso Maria de Ligório? Preparação para a morte, Santo Afonso. Que convocação, né? Que convocação. Não tem jeito melhor da gente encerrar o podcast de hoje com uma meditação dessa e um grande convite a pensar, né? Quem sou eu do bloquinho da vida para além do carnaval? Para além do Isso, carnaval. né? És pó e ao pó voltarás. O que você vai fazer neste intervalo? Né? Enquanto eu não voltar a ser pó, o que eu vou fazer? Esse, na verdade, é o convite. Né? Foi uma alegria estar com vocês, dividindo essa bancada. Que bom. E aqui E a é uma gente alegria finaliza. estar com você também, que nos acompanha, né, neste podcast. É isso. Um abraço. Até mais. Um beijo.